Olá, meus caros, aqui é o Oakboy, e você está no canal Tempter 60. Depois que Vingadores de 2012 mostrou um filme ao mesmo tempo família e com cenas um tanto quanto intensas relacionadas ao Incrível Hulk, a Marvel obviamente faria uma sequência do mesmo, que seria titulado Os Vingadores, a Era de Ultron. Mas o título desse vídeo já é bem sugestivo: a farsa chamada A Era de Ultron. E conforme o que eu vou ler aqui nas curiosidades sobre o filme, esse filme deveria ser diferente dos Vingadores. O filme ele apresenta a inteligência artificial chamada Ultron, que nos quadrinhos é um vilão iminente, né, da Marvel Comics. Teve boas fases, umas fases mais ou menos, mas outras ele conseguiu obter um grande destaque, que é um grande vilão, né? E nesse meio tempo aí, né, onde o Tony Stark cria Ultron, ele também combina com o Bruce Banner, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. e Bruce Banner de criar uma armadura reforçada chamada Hulkbuster, para impedir o Hulk em momentos em que a fúria dele alcançasse o nível, não teria nenhum controle sobre o monstro que ele se transforma, e essa armadura ela iria tentar conter o Hulk, né? Bom, eu vou ler algumas curiosidades aqui sobre o filme, que vocês tenham uma base aqui do que eu estou falando. Mark Ruffalo afirmou que o Hulk havia evoluído desde o filme anterior e estava um pouco mais complexo. Ruffalo explicou que um confronto está se formando entre Banner e o Hulk, dizendo: há uma coisa muito legal acontecendo. O Hulk tem tanto medo do Banner quanto o próprio Banner tem medo do Hulk. Eles precisam de alguma forma fazer as pazes um com o outro. Durante as filmagens em Londres, Ruffalo disse que o Whedon ainda não havia lhe dado nenhuma das falas do Hulk. O Whedon, né, o Josh Whedon, que escreveu e dirigiu Os Vingadores anterior, de 2012, que ele volta aqui. O Whedon explicou mais tarde que escreveu os diálogos do Hulk espontaneamente, dizendo: o que torna o Hulk tão difícil de escrever é que você finge que ele é um lobisomem, quando ele é um super-herói. Você quer o contrário. Então a questão é, como ele progrediu? Como podemos mudar o que o Hulk faz? Durante a luta entre o Homem de Ferro e o Incrível Hulk originalmente ficaria cinza, uma homenagem à cor original escolhida para o Incrível Hulk, quando ele estreou na Marvel Comics. A captura de movimentos do Mark Ruffalo seria a mesma captura de movimentos de Planeta do Macaco, Andy Serkis, ele faria a captura de movimentos e tudo mais. Enfim, tudo isso dito, que o Hulk, né, estaria mais complexo, mas quando a gente vê, tirando o trailer, que é um trailer, na minha opinião, escatológico, a gente nunca vai ver o que a gente viu no trailer, nos cinemas, né, no conteúdo mesmo do filme, né, no resultado final. Tirando o trailer escatológico, esse filme é uma perfeita farsa. Esse filme é uma perfeita farsa. É uma tentativa de marketing da Marvel, que ela inclusive conseguiu, com aquele trailer obscuro, atrair, né, atrair o público para as salas de cinema. Inclusive eu fui um dos idiotas que fui atraído, né, para assistir essa bomba, que na minha opinião é um filme totalmente desprezível. Então a Marvel conseguiu esse feito usando do marketing do filme para atrair o público para as salas de cinema, quando na verdade o público não viria o mesmo filme que o trailer soturno apresentou, né? Que aquele trailer é muito obscuro e muitos, incluindo esse que você fala, gostaria de ver o que é apresentado no trailer na tela, né? Isso não aconteceu, porque a Marvel, dizendo daqui de uma forma até um tanto obscena, foi filha da puta com as pessoas que depositaram confiança nela, só que ela pensou desse jeito: ó, é o seguinte, nós já temos o nosso público em mãos, eles confiam em nós e qualquer coisa que a gente fizer aqui, eles vão tentar justificar da melhor forma possível. A gente vai continuar construindo essa cronologia, né, cinematográfica, infundindo mais personagens, né, que é o que realmente esse filme faz aqui. Eles infundem o Visão, né, traz o Visão ali, um citezoide da Marvel Comics, né, das histórias em quadrinhos, traz o personagem Pietro, Mercúrio, e a Feiticeira Escarlate, que seria vivida pela Elizabeth Olsen, né, que na minha opinião, Elizabeth Olsen é uma gracinha de pessoa. Ela é bonita, ela é sexy, ela é gostosinha, mas infelizmente foi totalmente, vamos dizer assim, rebaixada no personagem dela, porque na verdade foi usada, né, enquanto o Edward Norton, ele infelizmente foi usado como cachorro, a Elizabeth Olsen foi usada como cachorrinho ali da Marvel, uma espécie de mascote, né? Ambos mascotes. E eu vejo esse filme, A Era de Ultron, como uma pré-desconstrução do que viria em seguida. Porque tudo que viria em seguida relacionado ao Hulk, né, que eu deixo ele aqui com a maior desconstrução que a Marvel já fez, né, na história do cinema, de filmes de super-heróis, ou de adaptações de histórias em quadrinhos, o que representaria a maior desconstrução que a gente viria nas telas de cinema, né? Enfim, nada mais daria certo ali. O Hulk depois disso se transformou numa piada de mau gosto. E mais ainda, o que me deixa mais com raiva desse filme, né, na verdade eu desprezo totalmente essa bosta, tá? Eu desprezo totalmente essa carniça, é que a pessoa do Mark Ruffalo, né, enquanto ele estava quieto ali nos Vingadores de 2012, fazendo o que ele tinha de fazer com o roteiro que foi lhe dado, né, até mesmo o caráter dele passou a ser questionado, porque eu lembro que eu vi algumas entrevistas desse cara, e quando as pessoas perguntaram, como é que vai ser o Hulk, Bruce Banner, vai ser mais complexo mesmo, o cara fazia uma cara de cu ali, e ele não sabia, né, ele não podia revelar que a Marvel estava meio que preparando uma pegadinha para os fãs, para enfiar, né, uma trolha no rabo dos mesmos, e falar, ó, nós aqui comandamos aqui, apresentamos esse filme, exatamente isso que eles vão apresentar, e vocês vão continuar acompanhando, e vão continuar justificando, e a gente pode fazer qualquer merda aqui que vocês ainda vão ter esperanças à toa. Exatamente isso que eu vi.
E o Mark Ruffalo, nessas entrevistas que eu vi na época, ele era praticamente um mongoloide. Não questionava, não falava nada, enquanto o Edward Norton ele questionava, ele falava, não vamos fazer isso, vamos fazer outras coisas, vamos reescrever esse roteiro, você tá muito bobo, tudo mais. O Mark Ruffalo ele foi um perfeito cachorrinho ali, né? Ou seja, jogavam ali uma. Ele falava assim, ó, abana o rabinho aí, fica de pezinho e ficava, né? E prova de receber um cachê, como já mencionei no vídeo anterior, seria o mesmo da pessoa receber um cachê para vender o próprio corpo, né? É exatamente isso que a Marvel faz aqui. A Marvel considera isso normal, tratar esses atores como se fosse bosta. Assim como não deram o personagem maior para o Lou Ferrigno, só usaram o Lou Ferrigno para fazer a voz do Hulk, e usaram o do Edward Norton para tentar resgatar a série de TV do Hulk. E aqui nos Vingadores, né, eles usam de um cara, né, que é o Mark Ruffalo, para ele não questionar nada do que a Marvel tá fazendo, e que inclusive eles, o próprio Mark Ruffalo, né, aqui a gente já falando no mau caratismo desse cara, né, que ele se mostrou ser um cara totalmente mau caráter, petista, ativista, um cara chato pra caralho, que ele mostrou isso depois, tá? Que ele falou que ele tinha um projeto, ele deu, né, a ideia de uma trilogia pro Hulk na Marvel, ou seja, essa trilogia seria o Hulk sendo idiota, né, no Thor Ragnarok, levando um cacete do Thanos, né, no Vingadores Guerra Infinita, e se transformando no perfeito palhaço no Vingadores Endgame, né, Vingadores Ultimato, e é isso que a gente viu depois ali. Essa foi a história que esse filho da puta, desse petista desgraçado, chamado Mark Ruffalo, ele passou a criar, né, junto com a Disney, junto com o ditador Kevin Feige, os produtores da Marvel, e destruiu completamente o personagem. Enfim, né, ainda tem mais um tempinho de vídeo aqui que eu vou resgatar mais algumas coisas dessa atrocidade, né? Temos também a tentativa, né, de uma péssima referência ao confronto do Hulk, que ele perde o controle quando a Feiticeira Escarlate mexe com a mente dele, quando todo mundo achou que o Hulk e o Homem de Ferro teriam um embate ali, meio que livrando até meio o World War Hulk, o Hulk contra o mundo, o Homem de Ferro simplesmente caga na cara do Hulk e faz aquela gracinha de ficar batendo, socando a cara do Hulk ali, e o Hulk simplesmente recebendo os golpes do Homem de Ferro. Mesmo eles vendo que a cena em si, edifícios desmoronam, uma destruição do caralho, mas tudo é piada, tudo é desconstrução, e tudo é fora de contexto. O Robert Downey Jr., que também é, na minha opinião, outro filho da puta, ele decidiu participar dessa piada, porque ele fez um filme descompromissado ali, cenas descompromissadas, ele começa a tirar o sarro do Hulk, dando soquinho na cara do Hulk e tudo mais, né? O que eu acho bom é que alguns atores da Marvel, por exemplo, pelo que eu vi, a Elizabeth Olsen, a Scarlett Johansson, tirando, né, o Chris Hemsworth, né, que também mostrou ser um mau caráter do caralho, porque ele vai voltar, né, já porque esses atores, eles não conseguem fazer mais nada que não sejam fazer os mesmos personagens dos estúdios da Marvel, ele voltou, tirando o Chris Evans, acho que o Chris Evans não vai voltar, enfim, tirando os atores que foram embora, alguns que ficaram ali na Marvel são totalmente mau caráteres, incluindo o próprio Mark Ruffalo, que ele desconstruiu o Hulk. O Thor também foi desconstruído depois e tudo mais. Então, pra finalizar esse vídeo, a Era de Ultron, os Vingadores 2, é a maior farsa do que a gente já viu no MCU, né? Beleza? Vou ficando por aqui, meus caros, encerrando com chave de bosta essa pré-desconstrução da Marvel chamada Os Vingadores, a Era de Ultron. Um abraço a todos e saudações aos haters.